Olá? Vamos lá então resolver mais uma questãozinha de circuitos elétricos. Entenda bem que nessa questão o objetivo maior que você verá será a determinação da REC desse circuito, da resistência equivalente desse circuito. Tá legal? O objetivo é esse. A questão inicialmente é essa daqui. Nós temos uma fonte cuja DDP vale 20 volts. Temos um resistor de 3. Aqui nós temos pontos de divisão de corrente. Então aqui nós temos associação em paralelo de resistores, divisão de corrente, bifurcação de corrente, associação em paralelo. Significa dizer o seguinte, a corrente que vai passar por esse resistor divide, parte da corrente vai passar por esses 3 resistores, parte da corrente vai passar por esse de 3. Quando atingir o outro nó da associação em paralelo, essas correntes vão reintegrar e vai passar por esse resistor de 5. A questão aqui, observa. Temos esses 3 resistores aqui de 2, o outro de 2 e o outro de 2, sendo percorrido por uma única corrente. Significa dizer, então, o quê? Que esses 3 resistores que eu estou assinalando aqui para você, esses 3 resistores estão sendo percorridos pela mesma corrente elétrica, independentemente do valor, esses 3 resistores estão associados em série. Observa que esses 3 resistores em série estão em paralelo com esses de 3. Aqui nós temos associação série e paralelo. Aqui nós temos associação mista. Então a gente tem que começar a pensar no seguinte: se nós temos a DDP da fonte, que é a DDP total do circuito, e o objetivo é calcular a corrente elétrica total, o que a gente precisa para resolver a questão? Se nós temos a DDP total e quer calcular a corrente elétrica total, a gente precisa da resistência do circuito, que é a REC. Então o objetivo dessa questão é justamente esse: determinar a REC. A gente precisa ir calculando aos poucos, né? O ideal é que resolvamos a partir daqui, olha, desses 3 resistores que estão associados em série, tá legal? E aí eu vou te propondo redesenhos do circuito elétrico. Então vamos lá. Esses 3 resistores percorridos pela mesma corrente estão associados em série. Significa dizer então que a REC desses 3 resistores será dada pela soma das resistências. É assim que se calcula a REC na associação em série. Então a REC desses 3 resistores será de 6 ohm. Muito bem. Vamos interpretar um redesenho do circuito. O resistor de 3 está mantido. O resistor de 5 está mantido, ainda não tocamos nele, nesses 2 resistores. Esse de 3 está mantido e ajeitamos aqui, calculamos uma REC desse trechinho do circuito, encontrando um resistor de 6 ohm. Ok? Muito bem. Primeiro momento da questão. No segundo momento, a gente pode pensar assim, olha só. Esse resistor de 3 está sendo percorrido pela corrente, mas ela ainda continua dividindo aqui a corrente, está vendo? Olha, no ponto de divisão da corrente. Significa dizer que esses 2 resistores, não esqueça que esse de 6 é fruto da REC desses 3 resistores iguais em série de 2 ohm, tá legal? Então vamos lá, a gente vai pensar assim agora. Esses 2 resistores, um de 3 e um de 6, estão associados em paralelo. Significa dizer então que podemos calcular a REC desses 2 resistores em paralelo através daquela jogadinha produto pela soma, não é verdade? Aqui, olha, como é que a gente poderia calcular a REC desse trechinho do circuito? Então vamos lá. A REC vai ser igual a... é a divisão do produto
das resistências pela soma das resistências. Caso você não lembre desse macetezinho, você pode fazer 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, vai dar o mesmo valor. Isso aí é uma proposta de solução matemática mais rápida, tá bom? Então vamos lá. Produto 3 vezes 6, soma 3 mais 6. Ótimo! Significa dizer o seguinte: mantido esse resistor de 3, mantido o resistor de 5, resolvemos a REC aqui, encontramos 6, resolvemos a REC aqui e a gente vai reduzindo o circuito através dos nossos redesenhos. Observa, primeiro redesenho, segundo redesenho e o último que você vai ver, tá bom? 3 vezes 6, 18, 18 sobre 9. Aqui então nós temos um resistor de 2 ohms. Redesenhamos o circuito. Acabamos com esses de 3, virou um de 6. Acabamos com esses dois, um de 3 e outro de 6, virou um de 2. Observa agora que a corrente elétrica que atravessava inicialmente de 3 já não divide mais, porque não existe mais esse trecho de circuito aqui, porque a gente foi trabalhando, foi acabando com o circuito nessa região. Observa agora que a corrente que passa pelo de 3 não divide mais, passa pelo de 2, não divide mais, passa pelo de 5. Significa dizer, então, agora, enfim, que esses 3 resistores aqui, o de 3, o de 2 e o de 5, estão associados em série, sendo percorridos pela mesma corrente elétrica. Isto significa dizer, então, que a REC, neste caso aqui, vai ser dada pela soma 3 mais 2 mais 5. A REC, então, final da associação. A REC mesmo dessa associação é de 10. Vamos ao último redesenho? Aqui está a fonte com os seus 20 volts de tensão. Todos os 6 resistores, fomos acabando com o circuito e encontramos uma REC, então, total de 10 ohm, sendo percorrido, então, pela intensidade de corrente elétrica total. O que sobrou agora? Primeira lei de Ohm. O total, que é o da fonte, REC e total. Tá legal? Aqui está a corrente elétrica. É essa daqui e total, que nós vamos, então, enfim, calcular. E agora, certamente, de uma maneira muito prática. A DDP total, 20, igual a REC, 10 vezes I total. A corrente elétrica que atravessa a fonte e que vai passar por todos os resistores lá, seu valor total vai ser então de 2 amperes. Nessa questão aqui, nós temos novamente uma associação mista de resistores. Corrente que passa pelo de 8, chegou aqui, olha os pontinhos, olha os nós, dividiu 3 e 6 em paralelo, 3 e 6 em paralelo, em série com de 2. Série com paralelo, associação mista. Voltímetro ligado em paralelo à fonte, leitura no voltímetro, leitura na fonte. Amperímetro em série com resistor, passa 2 amperes pelo amperímetro, vai passar 2 amperes pelo resistor. Ligação do amperímetro no circuito série. O objetivo é calcular a DDP nessa fonte. Entenda bem, se você calcular a DDP em diversos trechos desse circuito misto, somando-se as DDPs, você vai ter a DDP da fonte. Então, o objetivo é a leitura no voltímetro, que é a DDP total, que é a DDP gerada pela fonte, pela bateria, pela pilha, vai ser a DDP no resistor de 8, a DDP no trecho em paralelo, que vai ser a mesma, e a DDP no resistor de 2. Calculando as DDPs separadamente, nós teremos a resposta. Por onde começar? Nós vamos começar nomeando da seguinte maneira. Esse daqui é o nosso resistor 1. Então, para o resistor 1,
que é o resistor de 3 ohm, nós vamos resolver a questão toda pela primeira lei, hein? Ó, U igual a R vezes I. O que poderíamos determinar nesse resistor 1, que é o resistor de 3? Sabe a resistência, sabe a corrente no perímetro, sabe a corrente nele. Então, a DDP pode ser calculada. R e I. R vezes I. A DDP no resistor nomeado 1 vale 6 volts. Aí você precisa observar o seguinte, então, vamos lá. A DDP nesse resistor vai ser a mesma DDP nesse resistor de 6. Por quê? 3 e 6 estão em paralelo. Se estão em paralelo, a DDP é a mesma. Determinou de 3, determinou no de 6. Então, vamos fazer o seguinte. Nesse resistor de 6 agora nós temos dois valores. Então, eu vou nomear esse resistor como sendo resistor 2, para você poder se guiar aqui, tá? Então, vamos lá. Resistor 2. Resolvendo toda a questão pela primeira lei de Ohm. Olha que bacana. U igual a R vezes I. Então, para esse resistor de 6, nós temos a resistência DDP. Se tem resistência e DDP, DDP 6. Resistência 6, dá para calcular a corrente elétrica. Nesse caso aqui, a corrente elétrica no resistor de 6 valerá 1 ampere. Chegou um momento importante da questão. Esses dois pontos aqui são os nós que caracterizam a associação em paralelo. A corrente que vai chegar aqui vai dividir em duas correntes. Essa daqui você já sabia anteriormente e essa daqui a gente acabou de determinar fazendo as diversas aplicações. A corrente que passa pelo resistor de 6 é de 1 ampere. Observe bem o circuito. Observe bem o circuito. Se você tem uma corrente de 1 e uma corrente de 2, essa corrente que vai passar pelo resistor de 8, que vai ser a mesma corrente que vai passar pelo resistor de 2, vai ser a soma dessas duas. Então, a corrente aqui vale 3 ampere. 3 ampere. A corrente que chega, que dividiu em duas, uma de 1 e uma de 2, na verdade, valerá 3 ampere. O que a gente pode fazer agora? Nomear resistor 3, nomear resistor 4, para poder calcular quem? Então, vamos ver o que nós temos aqui, ó. A corrente que passa pelo resistor de 8 vai ser a mesma corrente que vai passar pelo resistor de 2 ali, que a gente nomeou como sendo resistor 4. Dá para calcular a DDP. Tem R, tem I. Então, U vai ser igual a 8 vezes 3. A DDP nesse resistor de 8 valerá 24 volts. Vamos assinalar então aqui, ó. Nesse resistor tem 24 volts de tensão. Fica faltando somente, então, esse resistor aqui, que nós nomeamos como resistor 4. Vamos calcular, então, a DDP nesse resistor aqui. Então, vamos lá. Aplicando novamente a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, temos a resistência, temos a corrente que o atravessa, U igual a R vezes I. Olha que facilidade. 3 vezes 2, resposta aqui, 6 volts. Vamos assinalar então 24 volts para resistor de 8, 6 para toda essa seção, 6 volts para toda essa seção e finalizar então a DDP total, que vai ser a leitura no voltímetro, vai ser então dada pela soma 24 mais 6 mais 6. 24 mais 6 mais 6. 36 volts vai ser a leitura no voltímetro, dada pela soma total. 24 volts para o resistor de 8, 6 volts para o trecho em paralelo, 6 volts para o resistor de 2. Somou 24 mais 6 mais 6, 36 volts.